Então, olha só, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa aula de marketing, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando. Está atualizado o mundo da disciplina de economia e de marketing, tá? Eu acabei de atualizar o Moodle do marketing, então tá lá as aulas de conceitos, né, importantes de marketing, também está a aula sobre produto que falo de semana passada, tá? Então vamos ver aqui a aula de hoje. Deixa eu liberar aqui para vocês. Beleza. Espera aí. Passar aqui. Preço. Beleza. Olha só. A gente vai dar sequência no nosso estudo. Então, o que nós vimos até agora nas aulas de marketing? Nós vimos o conceito, né? No que tipo de área que o marketing atua, né? Quais são os principais objetivos do marketing, a sua relação em atender os desejos e necessidades dos clientes. Né? Vimos aí, na sequência, uma aula sobre produtos. E dentro de produtos a gente viu várias coisas relacionadas à embalagem e tudo mais, né? É o composto do produto, tem o atributo do produto, a embalagem, tem o design, tá? E aí a gente vai dar sequência hoje falando sobre o preço, tá? Então vamos lá. O preço, essa é uma aula que tem tanta coisa para ser falada que eu vou tentar ser um pouco mais direto, tá bom? Só um instantinho. Bom, o preço, né, ele está presente em todas as atividades mercadológicas. Então, tudo que você encontrar aí do nosso dia a dia, a gente vai estar sempre mensurando as coisas através do preço. Então, você tem ali alguns exemplos, desde a mensalidade da escola, né, o aluguel de uma casa, a diária paga a um trabalhador por um serviço espontâneo, né, por exemplo, tem a diária da diarista, tem a diária de algum funcionário que foi participar de algum evento em outra cidade, ele recebe um valor chamado diária também. Em um pedágio, em tarifas variadas, no preço de um livro. Então, tudo, todas as atividades que são mercadológicas, todas as atividades que nós podemos comercializar, elas são mensuradas através do preço. Tá? Os profissionais de marketing, eles devem analisar o ambiente de negócios antes de comunicar ou modificar um produto, para melhor conhecer os desejos dos clientes. Então, esse slide quer dizer o seguinte: antes de você comunicar um preço de um produto, né, ou você modificar tudo mais, então você precisa conhecer o ambiente de negócios, tá? Você precisa conhecer quais são as necessidades do cliente que você pretende atender, os desejos, né, tudo mais. E, é claro, o perfil do cliente. Então, esse ambiente de negócio também ele vai envolver nós conhecermos o perfil do cliente. O perfil do cliente, novamente, a gente volta, né? Isso talvez a gente vai precisar falar em todos os nossos encontros. Quem que é nosso cliente? Qual que é a renda? Qual que é a idade? Né? E tudo mais. Então, você precisa conhecer. Então, você tem vários apontamentos, né? Vários aspectos do cliente, de que região, né? Quais são as suas preferências, quais são os seus hábitos, né? Tudo isso é importante, porque embora você tenha uma ideia de você tem lá o custo de produção, você tem um preço da concorrência e tudo mais, você mesmo assim
precisa verificar isso antes de você lançar o preço. Por quê? Porque o marketing ele vai querer trabalhar o valor em cima do produto ou serviço para melhor ajustar a sua margem de lucro. Quando o assunto é preço, muitos se voltam apenas para os custos, esquecendo que o preço deve fazer parte da estratégia de marketing. O próprio preço, a definição de um preço, pessoal, está relacionada a uma estratégia de marketing, tá? Não é só uma questão de você determinar a margem de lucro. Tá? Uma coisa que eu observo, como eu já disse, existe alguns mercados que eu acompanho mais de perto. Um deles são dos jogos eletrônicos, né? Então, como que funciona? Como que eles geralmente fazem? Então, tá para sair agora, em breve, eu acho que é o mês de maio, um jogo chamado Resident Evil, o oitavo, se eu não me engano. Então, eu nunca joguei essa franquia, né? Mas eu sei que ela é muito boa. Então, o que que acontece? Como está próximo do lançamento de um jogo da franquia, o que que eles fazem? Eles pegam todos os jogos dessa franquia, ou seja, o mesmo jogo, eu falo assim, o mesmo ambiente de jogo, né? E aí o que que eles fazem? Eles colocam todos os jogos em promoção. Por que que eles fazem isso? Porque deixando o jogo bem barato, né? Ele leva as pessoas a conhecerem essa franquia de jogos do Resident Evil. Gostando, a probabilidade da pessoa comprar outros jogos é muito grande. Então, você tem, por exemplo, que o jogo custa R$ 75, né? O 7. O mês que vem vai sair o 8 e tá em uma média de uns R$ 200 o jogo, tá? É porque é um jogo caro mesmo, tá? É um jogo no que a história é o seguinte, é um jogo de sobrevivência, meio terror, então você passa por umas situações assim, de suspense e tudo mais. E aí, eles fazem o seguinte, aquele jogo que o 7 estava por R$ 75, estou chutando um valor, tá? Então, próximo do lançamento do oitavo jogo, eles colocam o jogo sendo vendido, vamos supor, a R$ 20, 25, bem mais barato. E aí eles começam a colocar os jogos anteriores ao 7 mais baratos ainda. Então você vai poder acessar os jogos da franquia. E se você gostar, a probabilidade de você virar um fã e continuar comprando os jogos deles é muito grande, entendeu? Então isso é um exemplo de como que o preço ele é utilizado dentro de uma estratégia de marketing. E isso acontece muito, né? Então, toda vez que vai ter um lançamento de alguma coisa que é sequência, eles costumam baratear, pelo menos nos jogos são assim, as edições anteriores. Porque aí você gostou do 7, comprou o 7, gostou muito do jogo, por exemplo, tá ansioso, aí vai lançar o 8. Tem uma chance de você pagar caro para comprar o 8 agora, né? Ou tem uma chance de você comprar um pouco mais tarde quando ele tiver um pouco com promoção. Então, o preço cai de 200 para 130. Como você gostou muito, então você acaba adquirindo. Então, é um exemplo de estratégia. Na prática, né, como que é o dia a dia, geralmente, do comércio, de forma geral? Tô falando, eu coloquei esse exemplo, eu vou colocar esse exemplo na prática porque geralmente é assim. É claro que existem algumas lojas, né, que elas têm um sistema de preço mais elaborado. Mas os pequenos comércios, geralmente, o que que eles fazem? O preço ele é resultado da negociação com fornecedores e aí você aplica a margem de lucro. Então você tem 7 lojas de roupas na Demar de Barros, tá? Vamos supor que tem 7 lojas. É um comércio mais popular, então são roupas ali de uma qualidade razoável, tá? Não são coisas assim de alta qualidade, é uma qualidade média, né? Vamos colocar assim, para baixo. E aí, o que que acontece? A pessoa, o dono da loja, pega, vai lá em São Paulo, estou dando um exemplo, tá? Vai lá em São Paulo, nos grandes, na 25, em outros lugares, no Brás,
Bom Retiro, em bairros ligados à área de roupas e confecção. E o que ela faz? Ela faz uma compra grande, traz um monte de roupas, vestidos, calça jeans, camisetas, traz um monte de roupa para a loja. E depois ela replica essa mercadoria com uma margem de lucro. Então ela comprou uma camiseta lá por R$ 35. Aí ela fala assim, eu quero 100% de lucro. Então ela vende a 70, tá? Então, de modo geral, muitas pessoas trabalham dessa forma. Elas simplesmente aplicam uma margem de lucro em cima da sua compra, tá? Então funciona assim. E é claro que também você tem que ficar de olho na questão da concorrência, tá? Então, se a concorrência está vendendo um pouco mais barato, talvez ele diminua um pouco a margem, em vez de vender por R$ 70, vende por 59, alguma coisa desse tipo. Muitos preços são definidos sem considerar a entrada de novos concorrentes, mudanças de mercado e comportamento do consumidor. Esse slide aqui, ele traz um alerta aqui a respeito de quando a gente está falando de preço, temos que ficar atentos a isso, tá? Por quê? Porque muitos preços, eles simplesmente são pensados numa questão de margem de lucro e tudo mais, né? Ou levam em consideração custos, tudo bem. Só que alguns estabelecimentos comerciais ficam desatentos quando ocorrem mudanças exteriores ao seu ambiente de negócios. Então, você tem vamos supor, você tem uma lanchonete ou um restaurante de comida japonesa em São João. Aí você estabelece seu preço. Então, seu preço leva em consideração custos, aluguel, mão de obra, tem várias coisas relacionadas, né? E aí, abrir um segundo restaurante japonês, o terceiro. Então, você tem que ficar atento, porque cada novo concorrente que chega, você tem que ficar atento na sua estratégia de preço, na sua política de preço. Por quê? Porque às vezes o produto é muito semelhante em termos de qualidade, e geralmente é. Então, geralmente, restaurantes japoneses, eles são muito similares assim em termos de qualidade. Tem um que você gosta mais que o outro e tudo mais, mas eles não costumam ter grandes diferenças. Eu estou falando aqui em São João, por exemplo, né? Então, tem um que é melhor que o outro, tal, mas não chega a ser muito diferente. Então, cada novo concorrente, você tem que ficar atento e saber qual que é o preço praticado para cada tipo de produto. Então, tem a barca de sushi, tem o yakisoba, tem não sei o quê. Então, o produto que eu ofereço está condizente com o preço. E outra coisa que eu lembrei agora que é importante prestar atenção é o seguinte. Se o seu produto for de melhor qualidade, isso justifica um preço mais alto, tá? Então, lembra-se que no marketing a gente tem que sempre estar atento a isso, tá? Então, se o seu produto ele tem uma qualidade melhor e o cliente percebe essa qualidade melhor, porque não adianta seu produto ser melhor do que o do concorrente se o cliente não percebe essa diferença, tá? Então, se seu produto é melhor em qualidade, você consegue justificar um preço maior. Outra coisa que você tem que ficar atento é nas mudanças de mercado, tá? Então, o que ocorreu de mudanças de mercado? Às vezes o preço do pescado aumentou muito, às vezes houve algum, alguma alteração no fornecimento de determinada matéria-prima do seu restaurante. Então, essas mudanças de mercado afetam o preço do seu produto, o preço final, tá? E comportamento do consumidor também muda. Às vezes o consumidor comprou, consumiu, aí ele já não está achando assim, ele acaba esquecendo daquela comida japonesa, ele acabou consumindo pizza e lanches, entre outras coisas. Então, às vezes, há uma mudança assim, de comportamento do consumidor. Porque algumas pessoas consomem comida japonesa esporadicamente, né?
lembrou, depois, nossa, faz uns 6 meses que eu não como, lembrei de repente, então você vai lá e pede. E tem aquele consumidor que ele é habitual, que ele tá, vira e mexe, ele tá pedindo alguma coisa, né? Então, tem que ficar atento a isso. A gente pode destacar também que, devido às condições atuais, né, econômicas que ocorrem em todo mundo, relacionados à pandemia, você tem uma mudança de comportamento de consumidor, mudança de mercado, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Muitas vezes o preço é apontado pelos vendedores como o principal fator que impede o aumento das vendas. Aqui está uma questão interessante. Imagine que tem uma empresa e ela tem seus representantes comerciais, seus vendedores, né? Pode ser uma empresa tipo Casas Bahia, Loja 100, ou pode ser uma empresa de tecelagem que tem os seus vendedores que têm que descobrir, viajam para uma cidade, descobrem potenciais clientes, que são lojas, né? E tentam oferecer ali o seu produto para vendas. Então, o preço é um dos fatores que é mais apontado com relação ao que impede as vendas. Então, por exemplo, a pessoa está te oferecendo uma geladeira, você foi atrás, você viu o preço da geladeira e você olha, a marca é legal, você tal, mas o vendedor ele vai te conduzindo, ele vai conversando com você. Vocês terão aulas de vendas. Eu só não sei em que período, eu acho que é no último, se eu não me engano, pelo menos no técnico é no último. E então tem muita coisa envolvida no processo de vendas. Mas aí de repente o vendedor ele vai tentar descobrir o que está impedindo a venda de fechar, né? O que está impedindo a venda? E aí é apontado que, olha, o valor enroscou no valor. Tem como ter um preço menor? Não tem. Então, aquele vendedor que vai para outra cidade, às vezes vai oferecer, apresenta o mostruário lá, o portfólio para o dono da loja. E o dono da loja acha interessante, mas às vezes o que impede o fechamento da venda ou fazer uma venda maior é o preço. Então, o preço ele causa impacto. E se nós observarmos, né, se você fizer uma pesquisa, né, a chance de o preço ser o fator mais apontado é muito grande. Por quê? Porque o preço ele é determinante para você adquirir ou não um produto. Isso é para qualquer um, praticamente. Para qualquer um. Tá? A não ser que haja, assim, há situações que não, né? E também você pode levar em consideração pessoas que têm rendas muito elevadas, mas muito elevadas, aí o preço não é de forma nenhuma um impedimento, né? Mas aí a gente está falando de rendas muito grandes mesmo, tá? Mas trazendo aí para 98%, 97% da população, o preço ele é determinante se você vai adquirir ou não um produto, tá? Bom, e aí a gente vai discutir qual que é o significado do preço para o consumidor, tá? Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui. Obrigado pela mensagem, Yanis. Tá, deixa eu ver se eu posso resolver esse problema da Dulce. Ah, a Dulce conseguiu. Não, tudo bem, Dulce, tranquilo. Tudo bem, que bom que você conseguiu. O preço, ele é um fator extremamente importante, pessoal. Mas acontece que, de modo geral, as empresas trabalham com preço no limite. A margem de lucro, quanto mais popular o produto, ou maior a quantidade de concorrência, mais próximo você vai estar ali do custo do produto mesmo, entendeu? Então as margens de lucro são pequenas, tá?
A margem de lucro ela começa a aumentar quando você consegue justificar o seu preço, criar um valor aos olhos do cliente, tá? Mas acontece que dependendo do produto, você não vai ter grande sucesso em fazer isso, tá? Quanto maior, mais exclusivo é o produto, quanto maior é a classe de renda que você vai vender, maior vai se tornando as margens de lucros. Ou seja, quem é rico, ele leva maior mordida, entendeu? Quem está vendendo para o rico, morde mais o dinheiro do rico, entendeu? Então, à medida que você cria, por exemplo, você tem uma bolsa da Louis Vuitton, não sei quantos mil custa uma bolsa dessa. Vamos supor, tem vários preços, né? Tem bolsas de, vamos supor, 4 mil, 20 mil, não sei, estou chutando. Pessoal, absolutamente o custo daquela bolsa não chega nem perto de 20 mil. Então, o custo ali deve ser, pode ser 2 mil, pode ser 1.300, pode ser 3.900, mas eles vendem por 20 mil, entendeu? Você consegue aplicar uma margem de lucro grande na medida que você tem um público de alta renda, porque você começa a lidar com um público mais de luxo e tudo mais. E agora, para as camadas mais baixas, é no limite o preço. As margens de lucro são muito baixas, entendeu? É 5%, 10%, alguma coisa entre isso, entendeu? Depende muito das situações, mas geralmente é baixo. Algumas vezes pode ser um pouco maior, mas eu digo assim, que há uma tendência maior de você conseguir ter uma margem de lucro maior à medida que o seu público tem uma renda maior. Porque aí entra várias coisas, um atendimento personalizado, uma embalagem especial, um pós-venda profissional, né? Um produto de alta qualidade, uma garantia. Então tem vários mimos, várias coisinhas que você vai adicionando para valorizar o produto, né? Que acaba sendo importante, porque as pessoas de alta renda, elas valorizam essas situações. E qualquer um de nós, com certeza, iremos valorizar também quando você percebe a diferença, não só na qualidade do produto, mas na forma que eles personalizam o atendimento, né? A hora que você puder, não tem problema, liga para saber se está dando certo. Então começa a ter uma atenção que o comércio popular não consegue oferecer, tá? É, o que a colega colocou aqui é interessante, porque assim, no caso, você tem, ela falou do iPhone. O iPhone é um produto de alta qualidade, né? Então tem alta qualidade, os componentes são muito bons, ele tem um sistema muito bom, tem algumas coisas que são exclusivas dele, né? Tem uma fotografia excepcional, então ele tem algumas coisas. E aí, é claro, que é conhecido o iPhone como um smartphone, né? Caro. Todo mundo sabe que é caro. Com certeza, o custo de fabricação é bem menor, tá? E aí, o que que acontece? Vamos supor que tem um iPhone 7, 8, eu nem sei qual que tá agora. Mas à medida que eles vão lançando novos modelos, os modelos são sempre muito caros. E aí você pergunta, qual que é a diferença, por exemplo, do 7 para o 8? Às vezes a diferença é muito pouca, muito pouca. Então, é claro que quando a sua renda é menor, você vai fazer aquele negócio chamado custo-benefício, né? O segundo princípio de economia, custo-benefício. Bom, eu posso pagar 2.500 nesse modelo mais antigo, que é excelente, ou eu posso pagar 6.000 num novo que trouxe algumas coisinhas a mais. Vale a pena? Não, não vale. Então você descarta. Agora, que tem público fazendo fila para comprar um modelo novo, tem. E a marca sabe disso, a marca sabe explorar isso, a marca sabe ganhar dinheiro com isso, tá? Então, essas questões existem. Aí você fala, bom, mas entre o iPhone,
a gente tem outros modelos de celular. Você tem da Samsung, você tem da Motorola, você tem da sei lá do que. E aí você compara o custo-benefício. Bom, o modelo da Motorola, por exemplo, em relação ao iPhone, tá, ele tem algumas vantagens, algumas desvantagens e tudo mais, e aí você sempre vai ter aquela questão do custo-benefício, tá? E como eu falei, essa questão de valor, no final das contas, está nos olhos do consumidor, é o consumidor que decide. Então, se eu fizer aqui um teste, falar para vocês, ó, tal modelo, tais modelos da Motorola, da Samsung, não sei mais de que marca, né? Da Xiaomi, da iPhone, qual que vocês preferem? E aí a gente vai ver diferenças de opinião. Por quê? Porque alguns de vocês, o smartphone é uma coisa mais importante, que você usa muito, tem que ter uma boa durabilidade de bateria, uma boa qualidade, uma boa fotografia. E para alguns outros, não é tanto assim, não faz questão de um aparelho tão bom. Então ele se vira com um aparelho de qualidade inferior. Por quê? Porque ele tem outras preocupações, né? As preferências dele são outras. Além do que, nós sempre temos aquela questão, um fator que é extremamente importante, é a questão da renda. A renda de cada pessoa, tá? Também faz parte desse processo de decisão de compra, é um importante aspecto na venda. Ele influencia. Por quê? Porque se eu pegar a renda de vocês e multiplicar por 3 para o mês que vem, o comportamento de compra de vocês vai mudar. Todos vocês vão mudar o comportamento de compra. Porque aí você vai trocar alguns produtos, vai começar a exigir um produto de uma qualidade melhor. Vocês vão começar a adquirir produtos que antes vocês não adquiriram. Então, a renda é um fator importante também quando está relacionado a isso, tá? Vamos lá. Voltando aqui. Qual o significado de preço para o consumidor? Resposta vem aqui. Durante o processo de compra, o consumidor passa por uma etapa de percepção, que é juízo de valor, em relação a 2 pontos. A oferta da empresa na forma de produtos e serviços, ou seja, o benefício que ela está obtendo, e o custo de transação, dinheiro, tempo e esforço. Como que funciona isso, essa primeira etapa? Olha, um consumidor, né, ele vai interpretar o preço da seguinte forma. Ele vai comparar o que ele está levando para casa. Os benefícios. E o que ele está levando para casa? Quais são os benefícios? É uma calça jeans de um design bonito, nova, resistente, e não sei o que lá, e que tem um corte muito bom, que caiu muito bem em mim e tal. Então ele começa a pensar nos benefícios. Depois, ele imediatamente vai fazer a comparação com o custo da transação. O que significa isso? O quanto que eu precisei trabalhar para pagar essa calça jeans que eu estou querendo comprar. Então, primeira etapa do processo é esse, da avaliação do preço para o consumidor. Então ele fala assim, olha, para me comprar essa calça jeans, eu precisei trabalhar 4 dias da semana. Eu precisei trabalhar 2, eu precisei trabalhar 10. Então a pessoa começa a fazer essa comparação do tanto que ela ralou, quanto tempo ela trabalhou, que esforço que ela fez, quanto dinheiro é necessário, né, para trocar em troco daquela calça jeans ou de qualquer outro produto. Então essa comparação sempre existe, tá? O resultado desses 2 pontos gera a percepção do valor total da compra. Então, isso é muito importante a gente saber, tá? O consumidor, ele avalia o preço, portanto, dessa forma. Primeira coisa que ele observa, o que eu estou ganhando com isso? O que eu estou levando? Aí para e pensa, bom, estou comprando um livro, então esse livro tem um monte de informação, o autor é uma pessoa que estudou a vida inteira, escreveu esse livro é de um assunto que me interessa, então eu vou pagar R$ 40 nesse livro, quanto que isso corresponde do meu
do meu salário ou do meu esforço, né? O custo da transação. Isso corresponde a um dia de trabalho. Isso corresponde a 2 horas de trabalho. Então você tem que começar a fazer essas contas aí, tá? E tem um exemplo interessante justamente de calça jeans aqui. Olha só. É um exemplo que eu peguei até de um livro de economia. Calça jeans de uma famosa marca italiana, que agora eu não vou lembrar qual que é, ela tem o preço de R$ 800, tá? Pessoal, é um exemplo exagerado, tá? Mas é só para a gente entender, exagerado. Eu já falei exagerado, então vocês já começam a perceber que o professor já começa a achar que não vale a pena. Então é mais ou menos isso mesmo. É um preço exagerado. Você tem uma calça de R$ 800. Então, o consumidor, primeiro, ele pensaria nos benefícios do produto. Status. Porque essa calça é uma calça de uma marca importante, então as pessoas que verem vai meio que se impressionarem de eu estar usando essa calça, tal. Segundo, é uma calça que vai valorizar bem o corpo, porque ela tem um corte. E calça jeans tem essas coisas. Na verdade, peças de roupa tem essas coisas, né? Calça jeans eu acho que é um dos mais ainda. Às vezes não é nem questão de marca e tudo mais, mas parece que alguns modelos ficam melhor no nosso corpo que outros. Então, por isso que a gente sempre experimenta, né? Valorizou o corpo. Nossa, essa calça jeans deu um destaque, achei que ficou legal, tudo bem. A calça jeans dessa marca, a marca, ela é interpretada pelas pessoas porque criou-se esse conceito em cima da marca de que pessoas de atitude optam por essa marca. Pessoas ousadas optam por essa marca. Pessoas modernas. Olha para vocês verem aqui que quase tudo que eu falei é uma questão abstrata. Eu não estou falando nem do tecido, se é resistente, se é bonito e tudo mais. Então vocês veem como é que é importante essa percepção do consumidor, tá? Então, quais são os benefícios? Eu poderia ter adicionado aqui a qualidade do tecido, um tecido resistente, um tecido que é flexível, que é confortável e tudo mais, tá? E depois o consumidor pensaria no custo. Aí vem a segunda parte, porque a primeira parte todo mundo gosta. Você vai analisar uma coisa que você quer comprar, você começa a ver as vantagens. Aí é tudo de bom, né? Aí depois vem a questão do custo. O que mais eu poderia adquirir com esse valor? Olha que interessante. R$ 800 numa calça. Com R$ 800 eu poderia fazer muitas outras coisas. Então, isso é pensar no custo. Com R$ 800 eu compro uma calça boa de 200, me sobra 600, eu guardo 200 para me viajar no final do ano, quer dizer, estou fazendo uma vaquinha, estou guardando 200, pego 100 e vou levar a minha namorada num restaurante japonês, né? Levo uns 150 aí de garantia. Então, aí ainda te sobra mais uns 250, ou seja, você começa a pensar em várias outras coisas que você poderia fazer. Nossa, com isso aí eu ainda poderia comprar camiseta, camisa social, um tênis. É justamente isso que o consumidor ele começa a passar dentro da cabeça dele, porque se eu te falo um valor, você começa a pensar no que esse valor você consegue fazer várias outras coisas, tá? Então, você tem uma comparação desse preço em relação a compras passadas, tá? O que ele fala aqui na continuação do slide? Que você vai comparar esse preço da calça atual com o preço das compras passadas. É um valor coerente? No seguinte sentido, as calças que eu costumava comprar desse modelo, dessa marca, é mais ou menos esse valor, tá? Ou subiu muito. Você compara com produtos concorrentes. Então, você pega lá, calça não sei do que, da Zump,
Gente, ajuda aí. Fala umas marcas de calça aí pra gente usar de exemplo. Calvin Klein. Calvin Klein. O que mais? Temos duas marcas. Rafael, fala a marca da calça jeans aí, Rafael. Coca-Cola. Pitbull. Qual? Pitbull. Ai, meu Deus. Então, você tem várias marcas aí. O que que acontece, pessoal? Você vai comparar a marca que você pretende se ela tem marcas similares, tá? É claro que você, dentro das marcas de calça jeans, você tem marcas de qualidade inferior, né? Calças ali, eu estou completamente por fora de preço, mas vamos supor ali nos R$ 100, né? 90, 100. Você vai ter calças ali de 300, tá? Tô chutando os valores. Você vai ter calça ali de 900 e eu não sei até quando que vai. Mas então, você tem que só tentar se que são públicos-alvos diferentes, mas aí você vai comparar com aquelas marcas que são similares, tá? E você vai ver o esforço necessário para se obter essa quantia, né? Que é o que eu falei para você, quanto tempo você precisa trabalhar para ter esse valor, tá? Com relação a esse exemplo, se bem que muitos diriam que o preço é alto, tá? Outros que apesar de alto, é um preço atrativo porque o preço normal da calça é 1.200. Interessante que assim, algumas pessoas estão atentas ao preço do produto. Então você fala assim, nossa, R$ 800 é muito caro para essa calça. Tudo bem. Isso aí tá mais, essa percepção nossa está um pouco mais relacionada à renda. Mas se você pensar que o preço dessas calças sempre for em torno de 1.200, quer dizer que o 800 é um desconto. Ela está com bom preço, tá? E aí você pode pensar em vários outros produtos e fazer cálculos semelhantes. Então você vê lá, né? Você pensa em determinado produto, vamos ver, um jogo eletrônico, o preço dele é R$ 80, aí ele está por 40. Aí você fala, mas 40 é caro. Tudo bem, mas em relação ao preço normal, que é 80, ele está bem mais em conta. Então, a gente tem que sempre ter essas questões em mente, tá? Mesmo em situações no qual o preço é alto, o consumidor pode decidir por efetivar a compra, desde que o produto ou serviço traga os benefícios desejados. Aqui está uma questão interessante, pessoal. Não é pelo fato do consumidor perceber que um produto é caro que ele deixa de comprar, tá? Não, a gente não compra só coisas que a gente percebe que é barato ou está um preço bom. Algumas vezes você sabe ou você percebe o seguinte, olha, não está barato esse produto, está caro, mas mesmo assim eu vou levar. Isso acontece, tá? Então, um exemplo que às vezes se encaixa muito bem nisso é o chamado consumo de ostentação. O que que é o consumo de ostentação? É a pessoa comprar alguma coisa que está fora do mundo da renda dela. Entendeu? Ela compra uma coisa assim, bem acima do padrão de vida normal dela. Uma vez eu vi um programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e teve uma reportagem interessante, que falava de um rapaz que ele tinha aberto uma loja em um bairro, acho que tipo de São Paulo, assim, e estava muito bem. Então, o que que acontece? Foi mostrar a loja do rapaz. A loja do rapaz ficava, tipo, numa rua de terra, a poucos metros de um córrego cheio de sujeira, numa favelona, entendeu? Então, o que que acontece? A bermuda na loja do rapaz custava R$ 400. Aí você imagina, meu, os produtos que tem ali são fora do padrão
da pobreza do lugar. Mas o rapaz vendia e não vendia pouco. Por quê? Porque o cara que ganha um pouco mais de um salário mínimo faz questão de comprar uma bermuda de 400, que está fora do padrão dele. Ele sabe que é alto, entendeu? Mas ele resolveu pagar. E aí o bairro inteiro fica ostentando. Então ele está bem, porque ele está vendendo boné de 150, bermuda cara, camiseta cara. Ele está vendendo produtos que são caros, mas são desejados, entendeu? Porque isso tem um significado local ali, é uma coisa mais cultural, entendeu? Vamos lá. É o famoso paguei caro, mas valeu a pena, né? Na percepção de cada um, tá? E nem sempre, embora eu tenha usado esse consumo ostentação, não é só nesse caso, tá, pessoal? Então, tem casos que todos nós, muitas vezes, acabamos por estar fazendo um esforço e pagando caro em um determinado produto, mas você tem a percepção de que valeu a pena, tá? Então, isso aí já não tem nada a ver com o consumo de ostentação do exemplo anterior. Você vai lá, por exemplo, você vai trocar o piso, você vai fazer uma reforma do banheiro. Aí você vai lá, escolhe um porcelanato de 90 por 90, aí já vem aquela pancada, né? Você escolhe o material de primeira, tudo lindo. É caro? É. Mas aí você fala, valeu a pena. Por quê? Porque é bonito, é de alta qualidade, ele não sei o quê, entendeu? Então, aos olhos de quem está pagando, vale a pena. Então, quando uma pessoa fala assim, é, ele pagou isso, eu não pagaria. Todo mundo tem uma ideia na cabeça de alguém que pagou determinado valor por um produto que você não pagaria. E você também, com certeza, já comprou coisas que outros não comprariam. Então, importante entender isso aí. E o vendedor, né, não, não vou entrar muito no mérito disso, mas o vendedor, ele tem esse papel importante de destacar, né, a percepção do consumidor em relação ao produto. Ele não está, e isso é muito importante, tá? Ele não vai dizer que o produto possui algo que ele não possui. Muitas vezes o vendedor ele só precisa, na verdade, mostrar para o seu cliente todas as qualidades e vantagens do seu produto, que são reais, tá? Não tem nada de invenção. E isso já pode ser o suficiente para o consumidor adquirir, porque muitas vezes o vendedor ele falha nesse aspecto, né? Ele não está conseguindo obter muito sucesso em mostrar para o cliente todas as vantagens e todos os benefícios de determinado produto. Então, por isso que é importante o vendedor conhecer muito bem o produto que ele trabalha, tá? Isso faz toda a diferença. Bom, antes de eu continuar, beleza, tudo certo aqui, vamos lá. Preço, vamos lá, continuando. Na definição de preço, a empresa precisa realizar uma análise dos tipos de compradores e fatores que determinam suas percepções, tá? Voltamos aqui à importância de você conhecer. Pessoal, por que marketing vira e mexe a gente fala dessa questão? Porque isso é importante. E muitos empreendedores, muitos empresários, vendedores estão deixando de observar isso. Né? Estão deixando de observar isso. Isso é importante, isso faz parte do processo do seu negócio. Né? Você não tem que ficar olhando só para os custos, para o seu produto, para a sua loja. Você tem que saber quem que é o tipo de pessoa que compra seu produto, por que que compra, qual que é a renda dela. Então, qual que é a idade, renda, sexo, local que mora, quais são os hobbies. É claro que, né, não é todo tipo de produto que você vai conseguir levantar esse tipo de informação. Por quê? Porque você está vendendo pastel na rua. A pessoa foi lá, passou para comprar um pastel. Ela vai
vai esperar o ônibus ali, 10 minutos ela vai pegar o ônibus, então ela está com fome, vai comprar um pastel. Você não vai passar um questionário para ela, entendeu? Para aprofundar e entender ela. Não é o tipo de público. Porém, você pode ficar atento em geralmente quem são as pessoas que consomem o seu produto, né? Isso pode te dar alguma ideia no futuro, né? Então, alguns produtos, na medida que você até tendo produtos mais caros, trabalhando com públicos de maior renda, você pode ir aperfeiçoando isso, mas nem tanto, tá? Porque até públicos assim de renda baixa você consegue, e é bom fazer esse tipo de levantamento. Então, por exemplo, até o fato quando vocês vão, por exemplo, nessas pernambucanas da vida, né? Você vai fazer o crediário. A questão do crediário não é só facilitar o cliente comprar o produto também, mas ali eles estão levantando informações a respeito de quem é o cliente. Quem que é o cliente? Ah, a dona pessoa, tal. É uma pessoa, uma senhora assim, com 62 anos, aposentada, não sei o quê, comprou isso. Então você consegue levantar informações a respeito do seu cliente. E é claro que isso é uma ferramenta valiosa para alguns empreendedores e vendedores. Deveria ser bem utilizada. Então, se você tem uma concessionária de carros em São João da Boa Vista, você, gerente, responsável, dono por desse local, tem que analisar essas informações com frequência, entendeu? Você fica numa sala sozinho e começa a analisar todos os dados de compra e venda que ocorreram ali na loja, né? Depois você pode separar esses dados, fazer uma reunião com seus vendedores, discutir, conversar algumas coisas. E aí é importante você anotar, olha, nós vendemos tantos carros, então vamos fazer um levantamento, né? E aí, nesse tipo de situação, como o carro a gente não compra tão fácil assim, né? Demora um tempo, né? Demora alguns anos. Então você comprou o teu carro, aí teu carro já está perdendo a cor, já está saindo a calota, já está velho, já trocou. Aí você já pode começar a pensar em trocar o carro de novo, né? Mas quando você está comprando o carro, esse tipo de produto vale a pena levantar informações do comprador, né? Quem é, o que que você faz, por que que você está comprando o carro, né? Qual que é o seu interesse? Isso aí é uma conversa amigável com o vendedor, você já consegue obter essas informações. Então é importante você começar a analisar e descobrir quem são essas pessoas, né? E e quais são as percepções que elas têm dos seus produtos, né? Por que que ela está comprando o carro da Ford e não da Volkswagen, né? Tem alguma coisa na nossa marca, na nossa loja, no nosso atendimento, na forma como a gente está vendendo o carro que fez você escolher a gente? Isso é importante também, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Voltando. Se dão, se dão valor ao baixo preço, eles querem o menor. Aqui, na verdade, essas três opções que aparecem em seguida é que vai de acordo com a percepção do consumidor. Tem consumidor que o foco dele é no baixo preço. Então, se o consumidor ele tem como parâmetro de decisão baixo preço, então não tem outra coisa que vai mudar a ideia dele. Eles sempre vão pechinchar ou comprar o produto mais barato, né? Se eles dão valor à conveniência, eles querem os mais fáceis de adquirir de forma rápida. Então, o cliente que valoriza a conveniência, né, é você comprar sem complicação, rápido, sem trabalho. E os que dão valor ao design, eles vão optar por produtos que ofereçam um design mais moderno, mais avançado. Nós podemos dar exemplo, por exemplo, de você pedir pizza em São João da Boa Vista. Então, você vai pedir pizza para entrega.
Aí você entra lá no iFood, por exemplo, tem várias pizzarias, né? E você escolhe lá qual que você vai pedir, né? E aí você seleciona uma lá. Se você for por preço mais baixo, você vai ficar rodando lá até achar um valor mais baixo. A pizza pequena de mussarela, tal pizzaria, terça-feira tem promoção, tal pizza pequena de 28 vai sair por 19. Estou chutando os valores. Aí você vai optar por isso. Conveniência, se bem que o aplicativo ele facilita, né? É só você clicar e escolher fazer o pedido, mas é aquela pessoa que quer que seja a pizza que dê o menos burocracia possível, né? E que seja rápido. Então ele pode escolher aquelas entregas mais rápidas, porque lá tem no aplicativo o tempo de demora de entrega, né? Tem uma estimativa. Então ele pode optar, por exemplo, nesse caso, pela entrega mais rápida, tá? E também uma coisa que é importante da conveniência são aqueles extras, né? Eu, por exemplo, sou um tipo de consumidor que detesto questões burocráticas. Para mim, eu entrei, a minha ansiedade não me permite ficar escolhendo as coisas. Então, eu compro o mais rápido possível, criou obstáculo na compra, eu já penso 2 vezes se eu vou comprar. Então, por exemplo, vou lá comprar. Então, pizza do quê? É sempre de queijo, né? Sempre gosto de queijo. Se não tiver de queijo, então vai de não sei o que lá. Por quê? Porque você vai comprar pizza, você quer pizza de catupiry, pizza de cruzeira, você quer com azeitona, com alface. Começou a aparecer essas opções, na hora eu saio, porque eu sei que eu vou ficar angustiado. Tô dando um exemplo, tá? Vou ficar angustiado lendo se eu vou querer azeitona, se eu vou querer não sei o quê. Não, velho, eu quero chegar, escolher pizza de queijo, tamanho médio, clicar e comprar e que eles entreguem logo. Então, por quê? Porque parece, você vai querer algum acompanhamento? Você vai querer batatas fritas? Que tamanho? Você vai querer mandioca frita? Aí começa um pedido que você faria em 40 segundos, começa a virar 3 minutos. Aí, para muitas pessoas, isso já é um fator que desestimula a compra, tá? Vamos lá. Consumidor e preço. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com vocês. Vira e mexe, eu dou uma olhada aqui. O Leonardo colocou uma observação aqui, é que geralmente, né, ele falou a respeito de comprar em lojas que são mais caras. É porque, de modo geral, as lojas mais caras, elas têm um atendimento mais cuidadoso, tá? Então, se você for entrar ali numa loja da Demar de Barros para comprar roupa, a pessoa vai ser gentil com você, vai falar, tudo bem, posso te ajudar? Ah, estou dando uma olhada, então fique à vontade. E aí ela vai começar a ver se entra outra pessoa, vai atender e tal. Se você entrar em uma loja que tem um movimento menor e as roupas são mais caras, aí você tende a ter um atendimento mais cuidadoso ainda, com mais atenção. Posso te ajudar? Não, estou dando uma olhada. Tudo bem, fique à vontade. A gente tem água aqui, água gelada. Se você quiser um café, fique à vontade, eu posso fazer. Então você começa a perceber algumas diferenças. Além do que, os vendedores de lojas mais caras, eles tendem a ter um melhor treinamento, tá? Eles tendem a ter um melhor treinamento. Então você sabe disso. É uma coisa usual. Você observa que é, o vendedor ele costuma ser ali mais bem treinado. Ele ele tem algumas dicas a mais, não é só a experiência de venda, né? Ele pode passar por um curso e tudo mais, né? Então você começa a perceber e todos nós, desculpa, gente, valoriza um bom atendimento, mesmo que seja em qualquer lugar, tá? Mas o atendimento, ele ainda é um diferencial importante, tá? E eu acho que os estabelecimentos comerciais, de modo geral, pecam nisso, tá? Então, São João da Boa Vista, como exemplo, você ainda é capaz de entrar em consultório médico e ter uma atendente grossa te tratando mal,
entendeu? E aí você vai conversar com o médico é mais grosso ainda, é mais mal educado ainda. Então, um exemplo, tá? Estou chutando um exemplo. Você ainda se depara com situações onde o atendimento é ruim. E isso é uma pena, tá? Ah, verdade mesmo, Paulo, eu nem te conto. Primeira vez que eu tive contato em São João foi uma grosseria que eu falava para você, viu? Impressionante, impressionante. Então, tem que ter esses cuidados. Por que que tem que ter esses cuidados? Porque isso aí marca a pessoa, falta de qualificação profissional, exatamente, Dulce. A pessoa, o, o cliente, ele não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa grossa e mal educada, tá? Eu acho que isso aí não pode ter em nenhuma das partes, tá? Mas se você pensar que um atendente está dessa forma, isso é inaceitável. Não, aqui você acaba, cada um aqui de vocês, com certeza já tiveram experiências ruins no atendimento nas respectivas cidades, porque eu não sei se todo mundo aqui mora em São João. Como o curso é oferecido à distância, a gente pode ter gente de todos os lados aí. Mas isso acontece muito. Isso acontece, tá? Então, isso não tem uma coisa diretamente relacionada ao preço, mas isso é atendimento, isso é administração. Então, eu acho que nós, como administradores, precisamos aprender, fazer curso e dar treinamento para os funcionários. E se você for funcionário, você tem que se qualificar, não fique esperando o seu patrão, não. Você se qualifica e tudo mais, porque vale a pena. Então, a Andresa colocou um outro exemplo. Isso infelizmente acontece, tá, pessoal? As aulas de vendas, a disciplina de vendas, é umas 2, 3 semanas só falando sobre questões relacionadas a esses aspectos, tá? A gente abriu um parênteses aqui porque fez parte aqui no assunto, mas é uma questão que deve ser tratada aí com cuidado. O comportamento do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. A análise desses fatores é essencial para a definição de preço. Olha só, pessoal, eu estou me adiantando, eu estou entrando um pouco nesse assunto sobre consumidor, embora eu esteja prevendo aí no final do nosso curso aulas sobre comportamento do consumidor um pouco mais específico, tá? Mas uma coisa a gente tem que lembrar, o comportamento de um consumidor, de compra dele, ele tem vários fatores que acabam influenciando essa pessoa, né? Fatores culturais, né? Na região onde ele vive, tá? Fatores relacionados a questões sociais, né? Renda, né? Tudo mais. Questões pessoais. Por exemplo, o colega aí falou que algumas vezes ele prefere entrar numa loja mais cara para ele ter um atendimento mais atencioso e tudo mais. Então, isso aí é um comportamento pessoal, né? E fatores psicológicos. A análise desses fatores é essencial para a definição de preços. Então, você, conhecendo o seu público-alvo, você tem que levar em consideração o ambiente em que nós estamos, porque isso também é importante na definição dos preços. E aí eu coloquei ali embaixo alguns outros exemplos. Valores, né, valores pessoais, né? Quais são os seus valores pessoais, costumes, questão de crenças, tá? Família, a forma como o seu núcleo familiar também tem uma influência no seu comportamento como consumidor. E até aspectos da sociedade. Acabam influenciando a forma pela qual o indivíduo consome um produto. Antes de eu passar para compras aqui, né, a gente já está indo meio que para o fim, é importante destacar isso então. Pessoal, uma coisa é você vender roupas para o brasileiro. Dentro do Brasil, como o Brasil é um país muito grande,
você percebe diferenças também entre público. Então, você vai vender para alguém do Rio Grande do Sul, ele provavelmente tem um comportamento de compra diferente do Rio Grande do Norte. E também o pessoal de Goiás tem um comportamento diferente do pessoal do Rio de Janeiro. Então, são coisas que levam em consideração. Agora, você imagina Índia, Japão, Austrália, México, Brasil, tá? Só para dar alguns exemplos. Sobre compras, tá? Podemos classificar as compras em dois tipos básicos. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Tá. Vamos lá. Aqui você tem dois tipos de compras, tá? Isso aqui é rápido porque isso aqui, na verdade, é só para vocês terem conhecimento. Existem compras de alto e baixo envolvimento por parte do cliente. As compras em que o cliente está muito envolvido, elas ocorrem com produtos geralmente de grande valor monetário, né? Então, você vai comprar um carro, você está muito envolvido nisso. Por quê? Porque você vai ver a marca, você vai pesquisar na internet, você vai lá olhar o carro, você vai ver como que é o câmbio, o painel, o banco do carro, os pneus, o vidro, como que é, não sei o que, se tem isso, se tem aquilo. Aí você vai para casa, depois você volta e tira mais umas dúvidas com o vendedor. Então, é um processo que envolve muito a atuação do comprador, tá? Casa, onde que fica, o bairro, você entra na casa, vê se tem vazamento, a qualidade do material, se é porcelanato, se é azulejo, se quantos metros quadrados, quantos quartos, como é que é a vizinhança. Então você está muito envolvido nisso. Computadores, né? Computadores, alguns mais que algumas pessoas mais envolvidas que outras. Eu, por exemplo, me envolvo muito na compra de computador. Então eu quero saber detalhes de cada aspecto. Então, memória RAM, qual processador, qual que é a diferença de um processador para o quanto de HD, placa de vídeo, não sei que placa-mãe, se dá para aumentar depois, o que dá para mudar, qual que é a fonte. Então, isso vai de cada um. Mas como são produtos caros, nós compradores nos envolvemos mais, tá? E aí, como eu citei, você vai começar a comparar as diferentes marcas, informações, você vai procurar mais detalhes. Aí você vai lá no YouTube e joga. Tal modelo de computador. E aí você vai ver os prós e os contras, as pessoas que compraram, o que eles acharam e tudo mais. O preço desempenha um papel fundamental no comportamento do cliente, tá? Fala do baixo envolvimento. Mas o baixo envolvimento são coisas que você compra e que você não perde muito tempo. Você vai comprar uma caneta, você olha basicamente se a ponta é mais fina ou mais grossa, às vezes isso passa até reto, né? Você, beleza, você não fica ali estudando muito, pensando muito se vai comprar, não. Se você precisar, você vai lá e compra. Então tem um baixo envolvimento. E aqui tem um exemplo interessante que por envolver uma quantia maior de dinheiro, né, uma diferença de preço pode ser aceitável se o produto oferecer maior valor, tá? Exemplo, você tem uma máquina de lavar da marca A por 1.300. Você tem uma marca de lavar roupa da marca B por 1.180. E aí entra uma questão interessante. O critério exclusivo de preço, você vai adotar apenas o critério de preço numa compra de uma máquina de lavar? Não. Dependendo do produto, você tem como critério apenas o preço, tá? Você não faz muita questão. Quando a gente costuma levar os produtos para preços maiores, o preço ele desempenha um papel importante. Porém, outras coisas entram em questão, tá? Se você levar, por exemplo, o critério da durabilidade da máquina ou da assistência técnica, né? Então, você tem duas marcas de
máquina de lavar roupa e às vezes você paga mais caro porque você tem a percepção que a marca A, ela parece que tem uma durabilidade maior, você vê menos reclamação, você vê algumas pessoas falando bem. Então, o critério de preço, embora ele é importante na percepção do consumidor, o consumidor, ele vai puxar as outras informações e vai fazer uma comparação. No caso de uma máquina de lavar, tem outros critérios. Assistência técnica, se a máquina der problema, aqui em São João da Boa Vista, temos assistência técnica, né? Qual que é a durabilidade, qual que é a garantia. Então, não é só uma questão de valor, tá? Aqui, compras de baixo envolvimento, eu acabei adiantando para vocês, mas o slide trouxe aqui mais para o final. O gasto monetário é menor, geralmente utilizado para bens de consumo não duráveis, como alguns alimentos, pão, arroz, salgados e produtos de higiene, limpeza, coisas do tipo, tá? Eu dei exemplo de produto de escritório. O perfil do consumidor, do comprador determina a importância do preço. Pode ocorrer do consumidor pegar produtos sem consultar os preços, já que outros memorizam os preços para critério de comparação. Esses produtos de baixo envolvimento são produtos que lembram mais questões de supermercado, tá? Então, algumas vezes você até pode pôr algum produto no carrinho sem olhar preço, se bem que eu acho isso difícil, tá? A gente costuma estar de olho. E outra, a gente começa a memorizar. Nossa, supermercado aqui tem o preço bom em relação a esse setor aqui é mais barato, mas o outro é melhor para produtos de limpeza. Então você começa a ir memorizando os preços dos produtos que você costuma consumir, tá? Deixa eu ver se está acabando aqui, pessoal. Tá, que são coisas mais rápidas. Na maioria das vezes, por se tratar de compras com baixo valor monetário, o preço perde importância para outros fatores, como disponibilidade, que é a localização do produto, e a conveniência, facilidade e rapidez de acesso. Então, aqui perto da minha casa, em frente, tem uma padaria, tá? E uns 3 quarteirões e meio para o lado, tem um mercadinho, por exemplo. Hora do almoço, estou precisando de, por exemplo, óleo de soja, tá? Então, já tinha até ligado o fogo, posto a panela, desliguei, e eu preciso que isso seja um processo rápido. Então, eu vou lá na padaria, que eu atravesso a rua, e compro um óleo de soja. O óleo de soja é mais caro que no mercadinho? É. Porque de padaria, leite condensado, creme de leite, tudo que é de padaria é mais caro que nos mercados, né? Algumas vezes eu opto pela facilidade e pela rapidez de eu conseguir o produto, mesmo ele sendo mais caro. É isso que está dizendo esse slide. Então, ao invés de eu andar 3 quarteirões e meio, ir lá no mercadinho, pagar R$ 1,50 mais barato, pegar fila, porque é um horário que os mercadinhos costumam ter fila mesmo, e isso pode me atrasar um pouco no trabalho, então eu prefiro pegar aqui na padaria, tá? Segmentação de mercado. Olha só, um outro exemplo, tem desenhos aí para vocês verem. Os clientes não formam um grupo único pelo fato de todos comprarem no mesmo local. É preciso dividir os clientes em grupos de acordo com suas características e comportamento, tá? Então, nós temos clientes e clientes, tá? Então, mercado de roupa. Então, você vai ter, aí no caso eu pus duas mulheres com vestidos, 2 vestidos bonitos aí. Só que o vestido da esquerda, esse pink aí, é um vestido visualmente mais caro, né? Você vê que é mais caro, é um vestido para algum evento mais especial, né? Então, para uma festa aí especial. O da direita é um vestidinho básico aí que você pode usar tal no dia a dia. Então, é importante você segmentar o mercado e entender as características diferentes de comportamento de compra, tá?
Aqui você está... O preço está ligado à qualidade percebida, tá? Então, coloquei duas fotos aí de máquina de lavar roupa. A minha, eu acho que é essa da esquerda, aí, ó, da Brastemp. Eu acho que é igualzinha a minha. Não sei se é de 15 litros, mas tá igual ali. Eu acho que é de 15 também, ó. Brasmotor oferece a marca Consum, mais barata e quase tão boa quanto a marca Brastemp, também fabricada pela Brasmotor. Aqui você tem uma empresa que produz dois tipos diferentes de máquina, que trabalha, na verdade, com duas marcas diferentes, mas é a mesma empresa. Então, essa Brasmotor, ela fabrica a Brastemp e a Consul. A Brastemp, ela tem ela é mais cara, tá? Porque ela provavelmente tem uma qualidade melhor, tá? E o marketing ele vai bater em cima disso para poder cobrar mais caro também pela Brastemp. E aí, pessoal? Nossa Senhora. Tô vendo aqui, achei que a sala... Vamos lá, tá indo. Ao posicionar um produto ou serviço que tem concorrentes ou substitutos próximos do mercado, a empresa pode escolher entre três políticas de posicionamento que associam preço à qualidade do produto. Preço premium, maior que o preço praticado pelos concorrentes, é adequado quando a empresa pretende lançar um produto cuja qualidade é percebida pelo consumidor como superior dos concorrentes. Isso aqui eu até já comentei anteriormente, né? Só que eu não citei o preço premium. Se você tem um produto que a qualidade é superior ao do concorrente, então você justifica ter um preço melhor, tá? Exemplos, você tem a caneta Montblanc e ternos da Hugo Boss. O risco desse posicionamento é o consumidor não perceber a qualidade como superior e considerar o produto caro, ou reconhecer que o mesmo produto sendo melhor que o da concorrência e ele não vale a diferença de preço. Então, quando você adota esse preço premium, no qual você tem um preço mais alto por um produto melhor, tem dois problemas nessa estratégia de preço. Primeiro, se o consumidor não perceber toda a qualidade do seu produto, ele simplesmente vai considerar o preço caro, tá? Então, ele não conseguiu enxergar todos os benefícios do produto, tá? Isso não quer dizer que, então, professor, segundo isso, todo preço, mesmo que caro, ele é correspondente, sei lá, deixa eu ver a melhor forma de expor isso aqui. Que o produto ele vale o preço que ele é cobrado? Olha, pessoal, aqui está falando que tem situações em que o produto é bom e ele não consegue mostrar o tanto que ele é bom, por isso que o consumidor acha caro. Mas não tenha dúvida que há preços exorbitantes que por melhor que seja o produto, você percebe que o preço é exorbitante. Então, nós vimos um relógio sendo fabricado na semana passada, né, que ele custava lá, não sei quantos, mais de 1 milhão, não sei quantos, um absurdo. O relógio é maravilhoso, lindo, feito à mão, o trabalho artesanal, você contratou desenhista, contratou tudo. Mas, na minha percepção, por mais maravilhoso que seja aquele relógio, não sei se justifica aquele preço, você entendeu? Então a gente precisa entender isso aí, tá? Essa diferença. Outro risco que você corre é o seguinte: se você tem um produto concorrente com qualidade similar e seu preço é mais caro, aí o cliente pode falar assim, olha, eles são similares, só que o outro é mais barato e acaba não comprando de você. Entendeu? Então precisa ficar atento a isso. Se o preço for baseado na concorrência, aqui ó,
a empresa lança um produto ou serviço cuja qualidade é semelhante. Então, nós temos a Pepsi e a Coca-Cola. Mas fixa o preço um pouco abaixo, tentando atrair a decisão de compra para a variável do preço. Como você tem a Pepsi e a Coca, são dois produtos similares em qualidade. Tá? Alguns preferem a Coca, outros a Pepsi. No Brasil, a Coca ela é mais consumida. Tá? Tudo mais. Depois que eu comecei a dar aula no IFE, para quem foi meu aluno, virava e mexia nos intervalos, eu chegava com uma lata de Pepsi dentro da sala de aula. Né? Então, acostumei com a Pepsi, acho gostosa também. Então, não vejo grande diferença. Só que a Pepsi ela trabalha com preço mais baixo do que a Coca. Tá? Não estou dizendo lá na cantina que eu não me lembro, mas a Pepsi, em termos de mercado, no supermercado, você vai ver um preço um pouco menor. Então, como são produtos de qualidade similar, sabor similar também, né? Não são tão diferentes. É bem diferente, tá, pessoal? Mas não são tão diferentes, porque os dois são sabor cola, não é Guaraná e Coca-Cola. É Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola, Coca-Cola, entendeu? Então são similares. Então a Pepsi, ela procura ganhar um pouco das vendas, diminuindo um pouco o preço, tá? A empresa também pode lançar um produto com qualidade percebida e preços semelhantes ao dos concorrentes e tentar transferir a competição para outros elementos. O que acontece aqui? Você tem uma outra opção. Se seu produto não vai competir na qualidade, não vai competir no preço, você pode abrir uma outra frente de competição, que pode ser a logística, a distribuição do produto, pode ser o atendimento personalizado. Então, você pode achar outras formas, porque aí seu produto fica qualidade similar e preço similar. E como que eu vou tentar melhorar o meu desempenho na empresa em relação aos concorrentes? Indo para outras áreas, tá? Distribuição do produto, sei lá, atendimento personalizado, pós-venda, você acaba indo para outras áreas, tá? E último slide, preço de economia. A empresa pode lançar um produto destinado a um público-alvo, para o qual o atributo mais importante é o preço, não a qualidade, tá? Como é o caso da parcela da população de renda mais baixa. O Dolly, que está aí no slide, né, daquela propaganda famosa do Dolinho, né, o Dolly, ele é destinado para o pessoal que quer um refrigerante barato. Quem decide comprar o Dolly decide pelo preço, não é pelo sabor, certamente, porque né, se você fosse escolher, se fossem similares, você poderia comprar o Guaraná Antártica, por exemplo, né, que é mais agradável ao paladar do que o Dolly. Então, o público-alvo do Dolly não é o mesmo do Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica trabalha com outro público-alvo. O Dolly quer vender para o povão mesmo. Então, assim, pessoal, os pedreiros estão trabalhando, você vai lá visitar a sua obra, você vai levar para eles tomar um refrigerante no café da tarde, você vai lá e pega o Dolly e leva lá para os caras, por exemplo, né? Ou você vai numa festa, né? Leva o Dolly, tá? Tanto que tem aquelas brincadeiras, né? O pessoal que leva Itaipava e toma a Brahma, né? O pessoal que leva Dolly toma a Coca-Cola. Mas nós temos essas questões em relação à aula de preço. Para a gente encerrar aqui, eu só vou dar uma lida aqui no que vocês escreveram, mas eu quero adiantar uma coisa, pessoal. Essa aula de preço, ela traz muitas informações, tá? Professor do céu, bastante coisa. Pessoal, mas o mais importante dessa aula é vocês estarem atentos que o preço, ele envolve
uma quantidade de informações muito grande, tá? Então, eu dei exemplos de estratégia, falei sobre qualidade, sobre comparação, sobre várias coisas. Nós vamos falar sobre preço ao longo das nossas aulas de marketing, mas essa aula foi exclusiva sobre preço, só para a gente falar as várias possibilidades de preço, de comparação de qualidade, como que um consumidor pensa na hora que ele vê o preço, as comparações da calça jeans, custo-benefício. Então, é uma aula um pouco extensa e vocês não têm que ficar aflitos de memorizar tudo isso. O que é importante sobre o preço eu vou repetindo, tá? Então, nós sabemos que o preço tem vários aspectos que são importantes, tem que ser adequado ao público-alvo, tá? E que o preço é uma coisa que está relacionada à percepção do consumidor, tá? Então, se você sabe quem é o seu consumidor, você consegue adequar melhor o seu preço, você consegue aumentar a sua margem de lucro, você ganha mais dinheiro, fica mais rico e tudo mais. Então, tem várias coisas envolvidas, a gente vai falando aos poucos, tá? Deixa eu ver aqui. Não, mas essa experiência, atendimento, eu acho que a Dulce citou um exemplo aqui, que eu já me dei em vários lugares, não só em São João, tá, pessoal? Então, eu acho que essa é a quinta cidade que eu tô morando. Deixa eu ver se é isso mesmo. São João é a quinta cidade que eu tô morando. Então, nós temos aí Viçosa, Minas Gerais, Ouro Preto, Minas Gerais, Borda da Mata, Minas Gerais, São Carlos, São Paulo e São João da Boa Vista. Já passei por várias cidades. Com certeza, em todas elas aí eu vou lembrar de experiências boas e ruins no atendimento, tá? Mas isso aí fica para as aulas de vendas, e vocês vão conversar muito sobre isso. Pessoal, para me encerrar a aula, alguém gostaria de colocar alguma questão? Tá? Só vou lembrar vocês que o Moodle está atualizado com as nossas aulas, tanto marketing quanto economia, tá? Então vocês podem ir lá no Moodle que vocês terão acesso às nossas aulas gravadas. Tudo bem? Quem que vai ser o primeiro a escrever? Tudo bem? Tudo certo, professor? Tranquilo, professor. Tá bom. Então, olha só. A gente vai encerrando, tá? É muita informação, mas não se preocupe, tá? O importante aqui é expandir a mente de vocês para vocês verem o tão extenso é. Ah, tem uma pergunta do João Deara interessante. Os slides, eles estão atrelados às aulas, mas por sugestão sua, eu acredito que possa ser uma sugestão, eu posso separá-los, disponibilizados separados da aula, tá? Eu acho que poderia ser uma boa também. Tá bom, pessoal? Então, legal, João. Fica combinado, então. Pessoal, eu vou encerrar aqui, então, tá? Já são 10h30 aí. Bom descanso para vocês, tá? E um ótimo final de semana para todos. Bom? Podem sair aí. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade.